Muito obrigado. Antes da Laura subir aqui comigo, eu vou tomar a liberdade de falar um pouquinho da OMS e queria compartilhar. Eu e a Laura, estamos começando o nosso terceiro ano, quando a Junta Global da OMS pediu para a gente estar à frente da missão. Então, nós estamos bem no início ainda, mas eu queria falar só um pouquinho, porque eu quero lançar o desafio para os irmãos. Nós precisamos de ajuda, e a igreja brasileira é forte, e nós temos já missionários brasileiros na OMS, mas são poucos. E eu sei que essa igreja do Brasil pode nos ajudar a enviar mais missionários. Então, no momento nós temos 187 missionários, 129 são residenciais, quer dizer que vão para o país e moram naquele país, o tradicional missionário. Nós temos 58 missionários, são itinerantes, e com a OMS isso significa o seguinte: vou usar um exemplo nas Filipinas. Tem um casal, Larry e Sharon Freed. Eu acho que eles têm 75, 76 anos. Então, olha que idade não é problema, tá bom? Eles estão fazendo um trabalho excelente com a OMS nas Filipinas. E o itinerante quer dizer o seguinte: eles vão para aquele país, vez após vez, ano após ano, trabalhando com a igreja lá que foi fundada há 40 anos pela missão. Trabalham com os líderes, treinando, discipulando, encorajando os líderes. Eles vão, acho que 3 vezes por ano. Cada vez eles ficam lá 2 semanas e fazendo um trabalho de encorajamento. E quando eles estão nos Estados Unidos em casa, eles estão trabalhando com a liderança de lá, ajudando, apoiando, encorajando, através de Zoom, através de vários recursos. Então, nós temos 58 missionários. Nós temos 58 missionários itinerantes que funcionam dessa forma. E através dos anos, eles se formam relacionamentos com os líderes. E então é isso que nós queremos dizer. Trabalhamos em 82 países. Muitos desses países, pessoas, norte-americano é muito difícil entrar. Brasileiro é mais fácil. Um cubano até mais fácil que brasileiro, porque alguns países controlam bem. E nós estamos vendo vários países no mundo que estão fechando, e para entrar mesmo com turista está sendo bem mais difícil. Vou falar, por exemplo, a Índia. Antigamente era mais fácil ir, hoje em dia está sendo muito difícil. Então tem várias, por isso que o itinerante ainda pode ter acesso a muitos países onde o missionário tradicional não pode. A visão da OMS hoje, a OMS existe para promover a transformação mundial através de comunidades autênticas centradas em Cristo. Podia falar igreja, mas em muitos países, na verdade, é um grupinho. Estou pensando num país na Ásia, onde nós temos uma parceria muito grande com uma igreja lá, e, na verdade, é tudo secreto. É tudo grupinhos de 5, 6, 7 pessoas nas casas, porque mais do que isso tem perseguição e assassinatos. Então nós usamos uma palavra mais comunidades autênticas, centradas em Cristo. A nossa missão, a OMS engaja uma pessoa, we engage the one to reach the many. A OMS engaja uma pessoa para alcançar muitos, a fim de multiplicar discípulos, igrejas, líderes e missionários para Cristo Jesus. Em 1901, a OMS foi fundada no Japão, e a ideia, mesmo naquela época, ir para o Japão, trabalhar com líder japonês, porque o japonês vai alcançar os japoneses. Então, nós trabalhamos assim ainda hoje. Na OMS, a OMS vai completar 125 anos, o aniversário de 125 anos, daqui 2 anos. E nós sentimos de Deus, colocou no nosso coração o desejo: Senhor Deus, nos dá 125 novos missionários para a OMS nesses 4 anos do nosso mandato de liderar a missão. Então, nós estamos agora com 56 novos missionários nos últimos 2 anos. Então, a gente precisa completar essa meta, e eu acho que Deus quer enviar alguns brasileiros
através da OMS. Nós já temos, eu acho que nós temos 6 brasileiros como missionários da OMS. E Conin mandou uma missionária, a Mônica. Mas a Conin é forte, a igreja brasileira é forte. Eu quero fazer um apelo aqui para os irmãos estarem atentos para quem Deus talvez poderia estar chamando para integrar a obra missionária. Deixa eu voltar porque na OMS nós temos várias opções, porque nós temos missionários com o chamado de fazer discipulado. Nós temos missionários na Itália, e o principal trabalho na Itália é ter uma lojinha onde consertamos e vendemos bicicletas para a população que imigram da norte do África para a Itália, e lá nosso pessoal faz um trabalho de evangelismo através daquela lojinha. E nós temos professores de inglês, nós temos pessoas que têm dom de administração. Tem um jovem rapaz de 20 e poucos anos que está indo para a Espanha para administrar o acampamento de lá, com os seus dons de administração de empresa. E Deus chamou ele para fazer esse trabalho. Nós temos uma missionária, a Conin, em Colômbia, a igreja que o OMS ajudou a fundar há 70 anos, chama-se Igleico. Então nós temos uma missionária no México, que é missionária da Igleico com a OMS, no México. Da mesma forma que a Mônica é missionária da Conin e da OMS em Moçambique. E no México nós temos um trabalho chamado Círculo de Silêncio, onde naquela região de 22 milhões de pessoas, só 3% conhecem Jesus. Então muitas pessoas perguntam para mim, mas nós temos muita necessidade aqui no nosso país. E fazem a mesma pergunta nos Estados Unidos para mim. Tem necessidade em todos os lugares. A diferença é qual que é o acesso ao Evangelho. No Brasil, nos Estados Unidos, se uma pessoa quer buscar uma igreja boa para ouvir quem é Jesus, tem acesso. Fácil acesso. Em outros países, o acesso não é fácil. É muito difícil ouvir sobre o amor de Jesus. Então, vou parar por aqui porque eu não quero ocupar muito do tempo que eu e a Laura temos, mas eu queria lançar esse desafio. Cada um de nós, cada pessoa nas nossas igrejas, nós temos a responsabilidade de usar os nossos dons para o reino. Isso pode ser localmente. Deus também chama, que nem o pastor Thiago falou, Deus tem chamado para as pessoas trabalharem em tempo integral no ministério. Trabalho integral no ministério, uma pessoa chamada tem dificuldades, e o pastor Thiago ressaltou isso claramente para nós. E você já experimentou essas dificuldades. Quanto mais são as dificuldades quando você é chamado para fazer um ministério transcultural. Mas, se Deus chama, Deus vai providenciar e vai ajudar. Então aqui o meu desafio para a Conin e para a igreja brasileira. A ceifa é grande e os trabalhadores são poucos, mas eu acho que Deus tem pessoas que Ele vai chamar ainda através da Conin. E através da Conin, a parceria com a OMS, tem lugares que estão precisando dessas pessoas chamadas. Então, desafio para você, ore conosco, por favor, esteja atento. Quem Deus está cutucando e chamando através da sua igreja? Que privilégio ontem à tarde eu tive para estar com as mulheres. Muito, muito bom conhecer vocês, mulheres fiéis de Deus, seus parceiros. Nós agradecemos muito a todos vocês pelo sacrifício de servir o Senhor Jesus. Nós queríamos fazer Pode falar. Então, aquele capítulo, Salmos 78, nós vamos dar o prosseguimento de Salmos 78, e nós falamos ontem da coração íntegro. E olha como Deus tem reafirmado em todas as mensagens as mesmas verdades, não é? Deus tem falado a mesma coisa de vez após vez. E no começo daquele Salmo 78, não sei se é versículo 9 ou versículo 10 por aí,
depois daquela introdução que o Asaf dá ao Salmo 78, ele fala da tribo de Efraim e que eles eram arqueiros, tinham mãos habilidosas, mas fala que eles fugiram da batalha. Por quê? Mãos habilidosas, sim. Coração íntegro, não. Tem que ter as duas coisas, mas começa com um coração íntegro. E de coração íntegro, Davi os pastoreou, com mãos experientes, habilidosas, os conduziu. Essa palavra conduziu tem a ver com entendimento, com inteligência, também com habilidade. E o nosso desejo hoje é que você possa separar o que é dom que o Senhor me deu, que como Paulo falou para Timóteo, você tem que abanar aquele dom, desenvolver aquele dom que é seu. Quais são, fora dos dons, quais são as habilidades que você como pastor, como líder, como pastora, não tem privilégio de não fazer, porque faz parte do seu chamado e do seu trabalho, mas você não é muito bom ainda nele. E qual é o discernimento de, eu não sou bom nisso, mas eu posso delegar e trabalhar em equipe. Então, essas habilidades têm a ver com dons, têm a ver com habilidades que precisamos melhorar e tem a discernimento de saber o que delegar e como trabalhar com equipe. Que mantenha isso em mente quando falamos dessa parte desse versículo. Eu tenho que ler um versículo aqui, vocês devem conhecer, mas em Êxodo 35, para você pensar, puxa, Deus não chama só pessoas para serem pastores ou ministros, Deus chama pessoas com habilidades. Se você nunca estudou a história sobre o Bezalel, Êxodo 35 diz o seguinte: então Moisés disse aos israelitas, considerem o que o Senhor escolheu Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o encheu do Espírito Santo, dando-lhe sabedoria, habilidade e pleno conhecimento artístico para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze. Aí eu não vou continuar, mas é um exemplo que eu sempre penso, puxa, hoje em dia, em vez disso, talvez é trabalhar nas coisas técnicas, mas tem tantas habilidades que a igreja necessita hoje em dia, e Deus chama pessoas com essas habilidades. Liderança na intersecção de caráter com competência. Você já esteve, imagina, em uma situação que seu coração estava no lugar certo, mas você não sabia fazer muito bem, não é? Você simplesmente não sabia necessariamente o que fazer. Eu achei interessante porque quando o Senhor colocou o Jeffrey na liderança como presidente da OMS, foi algo que ele não pediu, não tentou, não. Deus colocou com várias confirmações. Uma das coisas, nós não traduzimos, Jeffrey tem 4 pilares de visão para os próximos anos. Aquele que a gente circulou é o quê? É que fazer parte de preparar bem os nossos missionários, nós queremos que eles tenham desenvolvimento profissional. Vamos ajudá-los, porque parte, e esse versículo que a gente está compartilhando com vocês, é o versículo que Deus deu para ele, para todos os missionários da OMS, que eles tenham integridade de coração, mas que também façam muito bem, com excelência, aquilo para o qual foram chamados. E aí é difícil, às vezes, fazer isso. Então, nós queremos convidar vocês a pensar numa área. Se tivesse uma área que você sabe que Deus deu para você e você precisa melhorar, qual seria? Para algumas pessoas podem ser aconselhamento pastoral. Lembra? Vamos dividir aquilo que é seu dom, aquilo que você precisa melhorar porque faz parte do que é esperado de você, e aquilo que você pode delegar. Nem todo mundo precisa fazer aconselhamento pastoral. Mas se Deus deu isso para você, faça-o muito bem, de todo o coração. Talvez você tenha a habilidade de ver a visão e comunicar essa visão de uma forma muito legal. E você tem essa habilidade de criar e visualizar e dar essa mensagem. Como é que cria estratégia? De repente você é muito bom em criar estratégia, mas talvez você não saiba criar alvos e como alcançá-los. Converse com alguém, aprenda. Qual que é o nosso convite hoje de manhã para essa segunda parte?
Você precisa ter um compromisso com a excelência, um compromisso com o aprender. Tem pessoas que sabem administrar e tem pessoas que não são muito bons nisso. Então, que nem o Tiago falou, se você é bom nisso, então você foca nisso. Tem certas coisas que o pastor tem que fazer. E tem certas coisas que o pastor pode fazer, mas não precisa fazer. Então você tem que ter aquele discernimento para Deus, o que o Senhor quer que eu faça nessa igreja local? E o que eu posso então pedir para outros líderes fazerem? E eu posso apoiar e encorajá-los usando os seus dons. Para quem conhece o tio Max, o pai do Jeffrey, ele tinha vários dizeres, como o pastor Carlos falou, e um deles, ele sempre falou: se você perde o desejo de aprender, você perde o direito de ensinar. Nós precisamos desse compromisso de estar sempre melhorando. Para mim, eu sou docente, tempo integral na área de psicologia, numa universidade cristã. E estou lá há 12 anos, e alguns anos atrás eles pediram para eu ser a chefe de departamento da área de psicologia. Eu sei fazer muita coisa, sei dividir currículo, mas tem algumas coisas que eu não sabia fazer bem. E como eu gosto de fazer as coisas com excelência, tinha coisas que eu não sabia fazer. Quando tinha reunião de professores da minha área de psicologia, e 2 lá começavam a brigar e reclamar da instituição, eu não sabia muito bem como parar e como levar a coisa. Quando eu me encontrei em áreas em que eu não tinha mãos habilidosas, sabe o que eu fazia? Eu fugia um pouco. Eu cancelava a reunião. Eu tentava resolver tudo por e-mail, ou 1 a 1, porque eu não sabia lidar bem com essas coisas. O que a gente faz quando a gente não lida bem? A gente evita, a gente fica ansioso. Não é mais ou menos, não é necessariamente o que o pastor Sandro falou, mas quando ele mencionou que às vezes ele andava de um lado para o outro, mas falava que produzia pouco, às vezes eu ando de um lado para o outro e produzo pouco quando eu não sei o que fazer. E o Jeff também teve situações onde ele não sabia. Tinha uma época que, eu não sei que ano que foi, eu acho que, mas por uns 2 anos, eu acredito que é quando o Melvin estava talvez terminando o doutorado, mas eles não estavam, o Melvin e a Francis, e por uma razão ou outra, eu fui colocado como presidente do conselho do ISBEL, né, o presidente da junta do ISBEL. Eu não sabia fazer isso. Eu não tinha a mínima ideia o que era ser um presidente de junta do seminário. Eu tive que aprender na marra. E eu não sei se eu aprendi muito bem. Eu acho que o pastor Israel, nós estávamos juntos naquela época, eu acho. Tinha um doutor lá de Alemanha que veio para tentar ajudar a gente a entender o que era o nosso papel. Mas eu estava boiando, eu não sabia fazer esse trabalho. Estava totalmente fora do meu conhecimento, perfil. Então, tive que aprender o que pude. Mas foi difícil. Então, qual área você precisa aprender? Semana passada, não sei, nós estávamos no estado de Ohio, onde as 2 juntas administrativas da OMS estavam reunidas, a global e a dos Estados Unidos. E na quarta-feira, quando eles estavam juntos, eles trouxeram de fora alguém que veio treinar membros da junta a saberem ser membros. O que você precisa fazer? Então, queridos, o convite é: Davi os liderou com integridade de coração, que é aquela formação de santidade, ser formados ao caráter de Cristo, mas também com mãos habilidosas. O que é que está te deixando ansioso porque você precisa fazer bem e não sabe? Mas, por que é que a gente não melhora? Pensa nisso, por que é que a gente não melhora? Às vezes, falta de tempo. Eu e a Laura tivemos uma conversa essa semana de uma coisa que eu ia fazer, mas por falta de tempo eu não fiz. Então, às vezes é falta de tempo e às vezes isso é desculpa também. Estou falando para mim mesmo. Eu me dou a desculpa que eu não tive tempo. Então, às vezes é verdade, às vezes é só uma desculpa. Às vezes é falta de energia ou falta de motivação. Às vezes é falta de recursos. Eu quero fazer esse curso, eu preciso desse curso, mas não tenho grana para fazer o curso. E vou falar pessoalmente, às vezes para mim, confessando para vocês aqui, às vezes para mim é preguiça. Porque eu penso,
é importante, mas não é tão importante. Eu me viro, eu dou um jeito, né? Isso aqui é mais importante, então eu me viro com isso daqui, com essa outra parte. Ou eu penso, é bom o suficiente. Tem coisas que o bom e suficiente, ok. Tem outras coisas que não é ok. O Jim Collins, um guru, né, de business, ele fala assim: o bom é inimigo do excelente. Tá bom, meu casamento tá bom. E por estar bom, ele é inimigo do excelente, porque eu não procuro melhorar. Quando as coisas estão ruins, a gente procura ajuda. Quando a coisa está boa, talvez meio medíocre, mas está dando para levar, a gente pode ficar parado ali. E o convite não é. O convite é mãos habilidosas. Mas o discernimento é necessário, não é? A interdependência, eu não sou boa nisso, mas a Zuleika é, então nós vamos trabalhar juntas. Mas tem coisas que Deus está pedindo para mim, para Laura, para eu melhorar. E aí eu preciso buscar em excelência o que Deus está chamando. Essa interdependência é importante. Não precisamos ser bom em tudo. Não sei se você lembra, na época dos anos 2000, no começo, Marcus Buckingham, ele falava muito sobre, não precisa trabalhar na sua área fraca. Deus te deu uma área já boa. Melhore nesta área. E procure outras pessoas para fazerem o seu lado fraco. Né? Isso é muito importante, esse discernimento. Deixa eu só acrescentar uma coisa que vou talvez precisar da sua ajuda, mas eu acho que tem Ruth Haley Barton, a autora, fala em relação ao discernimento, tem uma oração de quiet trust, confiança serene? Confiança serene em Deus. Você começa por aí. Depois, uma oração da indiferença. Indiferença geralmente é uma coisa negativa. Nesse sentido, Deus, eu quero ser indiferente a tudo a não ser a tua vontade. Não a minha vontade, indiferente a tudo a menos que vem do Senhor. E o terceiro passo, você lembra? Aí você pode buscar discernimento. Quando você está com mãos para cima, Senhor, somente a tua vontade. Eu quero plantar uma nova igreja, esse é o meu desejo. Mas eu estou indiferente a qualquer coisa, a não ser a tua vontade na minha vida. Uma vez que você tem essa oração de confiança serena, que você, em vez de ficar assim, você fala, Senhor, seja feita somente a tua vontade, aí sim você pode buscar sabedoria do Senhor. Porque aí você está com seu coração no lugar certo. Aqui entra então o discernimento que você precisa na sua igreja local para decidir, eu tenho que fazer isso daqui. Deus me equipou para fazer este trabalho. Eu vou falar sim para esse trabalho. Isso daqui eu vou falar não, porque tem outros que precisam fazer isso. Então, vou contar uma história que você vai ver que encaixa com tudo que nós estamos falando e ouvindo em outras mensagens também. Talvez vocês já ouviram, é do Charles Swindoll. Era uma vez um grupo de animais que decidiu fazer algo significante para resolver os problemas do mundo novo. Para isso, organizaram uma escola. Eles adotaram um currículo de atividades que incluía corrida, escalada, natação e voo. Para ficar mais fácil de administrar o currículo, todos os animais se matricularam em todas as matérias. O pato era excelente em natação. De fato, melhor do que o seu instrutor. Mas conseguia apenas níveis suficientes no voo e era muito ruim na corrida. Por ser lento na corrida, ele tinha que diminuir o horário da natação e ficar depois da aula para praticar. Isso causou sérios danos às membranas natatórias de seus pés, e assim ele se tornou apenas médio em natação. Mas o médio era bastante aceitável, e assim ninguém se preocupou com isso, exceto o pato. O coelho começou como o primeiro em sua turma de corrida, mas desenvolveu uma contração nervosa nos músculos da perna por causa do enorme esforço na natação. O esquilo era excelente em escalada, mas encontrou constantes frustrações na classe de voo, porque seu professor o fez começar nos treinos a partir do chão, ao invés dos topos das árvores. Ele desenvolveu alguns problemas musculares por causa do esforço excessivo e assim ficou com nota 6 em escalada e nota 4 em corrida. A águia era uma aluna problema e foi severamente disciplinada por não ser conformista.
Nas aulas de escalada, ela batia a todos chegando em primeiro no topo das árvores, mas insistia em usar seus próprios métodos para chegar até lá. A óbvia moral da história é simples. Cada criatura tem seu próprio conjunto de capacidades, nas quais são excelentes por natureza, ao menos que sejam forçadas a preencher um molde no qual se encaixam. Lembra do discernimento. Se Deus te deu um dom, eu lembro quando nós saímos do Brasil 16 anos atrás, para fazer o que a missão estava pedindo para ele ser o diretor executivo da América Latina e Caribe, nós pensamos, você fazendo isso, parece que não se encaixa nos dons que Deus te deu, que é um dom mais pastoral. Mas em busca de tudo aquilo, o líder dele falou, Jeffrey, tem momentos, Paulo, a mesma coisa que Paulo falou para Timóteo, que você precisa abanar, desenvolver os dons que Deus tem te dado. E é isso, Deus deu esquilo, o dom de esquilo, não saia daquilo. Delegue essa situação. Tem essa parte. Mas lembre-se que tem coisas na sua vida hoje que você não está fazendo tão bem quanto poderia fazer, que faz parte do seu trabalho e que você precisa melhorar as suas mãos habilidosas. E é esse discernimento que nós queremos que vocês tenham. Muitos fracassam e nunca saem do lugar, porque não organizam dentro de si a estratégia que Deus tem dado para eles. Coloque as suas habilidades na mão de Deus e deixe Cristo receber por excelência tudo que você tem feito. Lembra em Colossenses 3:23? De tudo que vocês fizerem, façam de todo coração, com excelência. Eclesiastes 9:10, o que as suas mãos tocarem para fazer, façam com toda a sua força. E 2 Pedro 1:5, empenhem-se para acrescentar ao seu conhecimento. A intersecção, entre um e outro, essa importância da integridade do coração, do caráter, junto com mãos habilidosas, é isso que nós chamamos de liderança exponencial, porque vocês conhecem pessoas de muito caráter, de muita integridade, mas que não fazem bem as coisas. Não é bom. Conhecemos pessoas que fazem muito bem, são dotados, têm o carisma que o Tiago falou, mas não têm a integridade. Um sem o outro não é a liderança que Deus está chamando para a gente. Infelizmente, nós conhecemos, só no nosso ministério, nós podíamos mencionar vários nomes de pessoas que tinham carisma, tinha dons, tinha talentos, fazia muito bem, chamava pessoas, o ministério crescia, mas faltou caráter, e naufragaram na fé, e nem estão na igreja hoje. E nós podemos citar alguns nomes aqui, e provavelmente você também. Então eu volto, o principal tem que começar com integridade de coração, coração íntegro. E com certeza nenhum de nós já chegamos lá. Eu acho que o Espírito Santo quer mostrar para mim e para você, tem alguma área na sua vida, na minha vida, onde nós ainda precisamos crescer. Tem áreas que, esses últimos 2 anos, tem coisas que Deus mostrou para mim que eu precisava confessar. E eu resisti. Não, Deus, eu estou bem. Mas eu tinha que admitir, puxa vida, uau, eu não sabia que tinha isso aqui dentro de mim. E eu só quero comentar aquele livro que o Tiago comentou, Perfil de 3 Reis. Raramente eu vejo alguém comentar aquele livro. Aquele livro é excelente. Todos nós temos um Saul dentro de nós e Deus está querendo constantemente tirar isso daqui. Porque está encoberto, mas está lá dentro. E para terminar, lembra o impacto dos dois na liderança, integridade de coração e lembra que o de acordo com o nosso missionário lá em Israel, que é israelita e é brasileiro também, e ele fala, esse E traz shalom, esse E, a combinação dos dois traz a paz. Então o nosso convite novamente é sempre que você escreva um ponto-chave e compartilhe com alguém aquilo que Deus falou, porque senão a semente cai num solo, mas ela não cresce. E a palavra de Deus não volta vazia.
Deus abençoe cada um de vocês. Obrigada. Vamos orar. Senhor Deus, com certeza, o Teu Santo Espírito está trabalhando nas nossas vidas continuamente. E o que eu peço para mim, e para a Laura, e para cada um aqui, é uma abertura para o Teu Santo Espírito trabalhar transparentemente em nós. Se tem uma área na minha vida que eu não estou aceitando a voz do Teu Espírito Santo, se tem uma área que um irmão ou irmã aqui não está aceitando, como eu, nesses últimos 2 anos, não queria enxergar, até o Senhor forçar a me enxergar o que estava dentro de mim. Pai, continue fazendo esse trabalho em nós. Queremos ser moldados pelo Senhor, queremos crescer, nos ajude. Estamos aqui rendidos a Ti. Em Teu nome oramos. Amém.